Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. Hoje aí estamos com mais notícias, eu trouxe aqui na tela para vocês verem, porque a notícia de hoje, a gente basicamente vai reagir ao comentário desse homem aí. Vocês já ouviram falar em Frank Metzer, né? Este homem aí, é sobre ele que nós vamos falar hoje, né? Então antes de nós começarmos, eu peço a vocês aí que deixem o like, curtam, comentem, compartilhem aí este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Eu peço que vocês, por favor, curtam, por favor, comentem e compartilhem, porque vai chegar lá para frente aí nesse vídeo e vocês vão acabar esquecendo, e é muito importante que o nosso trabalho seja conhecido. Pois bem, eu quis trazer essa postagem aqui no Facebook do nosso amigo Frank Metzer, do dia 28 de dezembro de 2024. E Frank Metzer, já nós vamos saber quem é. E daí, o título da postagem dele, né? Uma postagem mais ou menos comprida, certo? Ela chama-se Arneson e Gygax e a cultura do cancelamento, né? A gente sabe que essa tradução aqui do Google Tradutor não é muito boa, mas a gente vai fazer aqui o melhor que a gente pode aí para traduzir, né? E daí ele começa aí a postagem dele, resumindo rapidamente aqui a criação de Dungeons and Dragons. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que vocês possam ler, né, para que vocês possam ler essa notícia, porque eu acho muito interessante essa manifestação dele, certo? E daí ele fala aqui nesse comecinho a respeito da criação de Dungeons and Dragons, como aconteceu lá em 1972, 1974. E daí ele continua o seguinte, né? Eu vou pegar a partir daqui que eu acho importante. Gary Gygax era principalmente um wargamer, né? Um jogador de guerra, mas também um bom desenvolvedor de jogos. E tornou-se editor. Ele não era bom com negócios e confiava muito rapidamente em outros jogadores. Todos os seus trabalhos são complexos e, exceto por uma variante do jogo D&D original, enormemente expandido para a linha Advanced Dungeons and Dragons, superestimou o que os jogadores estavam dispostos a se dedicar a eles, ou seja, a mentalidade de hobby gamer normal, né? O que é esperado aí da mentalidade central dos hobby gamers, né? Nenhum dos envolvidos era profissional nisso. Nem eram bons escritores, né? Os criadores de Dungeons and Dragons. Todos eles não tinham as habilidades necessárias, organização, talento para os negócios e muito mais. Eles cometeram erros nisso por acidente, né? Tanto é que teve aquela assistente lá, uma mulher, né? Que tanto endossam e exaltam, né? Como as mulheres eram excluídas, né? E Gary Gygax confiou a TSR a uma mulher e ela passou a perna nele e tomou Dungeons and Dragons de Gary Gygax, né? Mas continuando aqui, eles cometeram erros nisso por acidente. Então, por que o assassinato de reputação? Pergunta ao Wizards of the Coast e outros. Eram pessoas comuns, com falhas comuns e não buscavam fama e poder. Diferente da Hasbro, da Wizards of the Coast, diferente do Jeremy Crawford, diferente do Jason Tondro, diferente do Kenrick. Todos eles buscam aí fama e poder, né? Gary Gygax, que eles tanto dizem admirar, mas tanto difamam e caluniam em suas obras, nenhum desses buscava poder. Parece que os americanos do século XXI querem destruir todos os seus heróis. Espero que isso seja uma moda passageira. Finalmente, um ponto ao qual me ofendo muito. O seguinte smear, não sei o que isso significa, está no download legal do meu D&D Basic Set Redbox, né? Você pode fazer o download legal ali do Basic Set Redbox. Desafio esses idiotas a apontar quaisquer problemas em meu trabalho. Qualquer coisa racional que seja. Opor-se ao termo raça é uma coisa boba. A Hasbro optou por enfatizar isso repetidamente. Eles se exaltam, eu acho que seria esse o termo mais adequado, né? Eles se endeusam, se exaltam aí com os produtos vintage, mas tentam se esquivar da responsabilidade
gritando sobre o que pode, quais são os problemas que podem estar naqueles inúmeros itens, mas na verdade não estar em muitos casos, né? Eu acho que ele quis dizer aqui na maioria dos casos, se não em todos, né? Isso é sinalização de virtude e cultura do cancelamento personificada, né? Ao fazê-lo, eles alienaram deliberadamente milhares de intervenientes em Dungeons and Dragons e sufocaram a comunicação e o progresso. E daí ele fala o que é sinalização de virtude. É o ato de expressar opiniões que alinham com os valores morais populares, normalmente para reivindicar caráter, muitas vezes preferido ao invés da ação eficaz. Isso inclui endosso em ações compíscuas de questões políticas e justiça social e racial, alinhamento pelas redes sociais e endossado pelas celebridades, né? Alimentado pelas redes sociais e endossado por celebridades. Uma forma da cultura do cancelamento, excluindo aqueles que discordam, produzindo câmaras de eco. Exemplo clássico. Nós, a Wizards, reconhecemos que parte do conteúdo Legacy disponível neste site não reflete os valores da franquia Dungeons & Dragons hoje. Alguns conteúdos antigos podem refletir preconceitos étnicos, raciais e de gênero que eram comuns na sociedade americana naquela época. Essas representações estavam erradas naquela época e estão erradas hoje. Então isso daí é uma clara, né, é uma clara sinalização de virtude, obviamente, e é algo que nós temos aí apontado bastante aqui no canal. E eu fico bastante triste, né? Porque o Frank Mentzer, ele foi muito importante ali para o início de Dungeons and Dragons. Ele é um dos poucos aí que estão vivos, né? Junto com Robert J. Kuntz, né? Ele teve papel crucial ali na criação da Redbox, né? Eu até separei uma aba adicional da mesma página, só que no começo, para vocês verem o perfil dele, né? E aqui tá todo o seu, vamos dizer assim, o seu perfil, né? Trabalhou na Creative Aid to Gary Gygax na empresa TSR Hobbies, né? Então ele era um dos que estavam lá. E ele próprio coloca a sua própria página na Wikipédia, né? Tá aqui a página dele na Wikipédia, né? Falando aí o coautor, editor e game designer de Dungeons and Dragons. Então ele é um dos que ajudou a criar Dungeons and Dragons. Então quando ele fala ali do início, como aconteceu Dungeons and Dragons, é porque ele estava lá. Ele estava ali no começo e ele é um dos que estão sendo desrespeitados quando ele tem os seus produtos, né? As coisas que ele ajudou a desenvolver, não por fama ou dinheiro, mas por amor, por hobby e por paixão. Ele está tendo a sua reputação aí jogada no lixo por essas pessoas que elas sim buscam fama, né? Sinalizam virtudes para buscar fama, dinheiro e reputação. E daí eu gostaria de, para finalizar esse vídeo, eu tô colocando aí na tela o prefácio ali do Player's Handbook, né, do livro do jogador de Dungeons and Dragons, 5ª edição, né, na qual eles prestam a devida homenagem a todos os criadores, né, e tá aqui o nome de Frank Mentzer, né, tá aqui o nome dele, eu tô marcando aqui, sublinhando para vocês verem, e vamos comparar aqui com o prefácio da 5ª edição 2024. Quem são os verdadeiros homenageados, né? Ele é baseado naqueles dois idiotas, né? Gary Gygax e Dave Arneson, mas quem criou mesmo foi Jason Tondro, Jeremy Crawford, né? Kenrick, todos esse pessoalzinho aí, todo esse pessoalzinho aí que está aí envolvido na nova edição de Dungeons and Dragons, né? Então, para vocês verem aí que não é apenas uma invenção, a velha guarda realmente está sendo atacada em sua honra, está sendo caluniada por esses criadores atuais de Dungeons and Dragons. Importante demais aí a manifestação do Frank Mentzer, né? E é isso, pessoal. A gente não poderia deixar de noticiar algo tão importante aí para todos nós. Curtam, comentem, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí da manifestação do Frank Mentzer. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!